Voltamos com Conexões e agora nós vamos falar sobre os desafios da educação no Brasil, com o professor Alexandre Costa, que é da Faculdade de Letras da UFG, e também com o professor Reinaldo Pantaleão. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Boa noite, Camila, obrigado. Bom, já que a gente está falando de desafios na educação, muito se critica a educação no Brasil, principalmente a da rede pública de ensino. O que precisa ser melhorado na educação de forma geral e principalmente na educação oferecida de forma gratuita? Olha, Camila, as questões são muitas, não é? Recentemente nós debatemos isso na Faculdade de Letras, uma promoção do grupo de pesquisa Portos, que se dedica à formação de educadores e à pesquisa sobre a formação de educadores. Nessa ocasião tivemos como debatedor a pessoa que é especial para falar disso, que foi o professor Reinaldo Pantaleão, que eu acho que é a pessoa mais indicada para discutir esse tema. Professor, o senhor poderia dar suas contribuições? Quantos anos de história na educação? Boa noite, Camila. Boa noite, Conexões, professor Alessandro, a equipe. Eu sempre digo aos meus ex-alunos e os atuais alunos que a escola é uma continuidade, então a gente nunca para. Tá? Eu tenho sistematicamente 43 anos de sala de aula. Aposentei, mas continuo ainda em debates, seminários, eventos culturais, temáticas de escolas. Acho que em um momento cruciante da nossa vida educacional, o professor Alessandro promove um debate que eu chamo de necessário. Nós estamos vivendo uma situação delicada, não só no contexto político e econômico, mas o educacional. Camila, eu vivenciei um período educacional um pouco diferente do que nós estamos vivenciando hoje. Fui fruto de um processo de violência da ditadura militar, aqui mesmo dentro da Universidade Federal de Goiás, e ali era um processo pedagógico bastante fechado, né, com as reformas de ensino implantadas principalmente no governo Médici, através do ex-ministro Chavas Passarim. Ali foi um clausuramento do aluno. O aluno não teve a liberdade de poder participar. E com isso nós estabelecemos uma escola para determinados setores da sociedade. É a educação reproduzindo aquilo que é a chamada, que o nosso querido Darcy Ribeiro chamava de elite mais cínica do mundo, né? Eu gosto de falar do Darcy Ribeiro, que é o nosso mestre. Então, Camila, os nossos desafios são enormes. E nós, professores, temos que ter a humildade que nós estamos sempre aprendendo. Eu não concebo o professor sem querer aprender com o aluno. Por quê? Porque por mais que você tenha vários cursos, pós-graduado, doutorado e formação, leitura, o aluno sempre está trazendo alguma coisa para você. Esse é o nosso grande desafio. Ainda mais hoje que você tem uma tecnologia abrangente, você tem umas redes sociais, você tem uma situação tecnológica que, aliás, interessante, Camila, é bom recordar aqui, porque sempre eu digo isso até com uma certa tranquilidade. Nos anos 60, nós vamos ter um livro que chamou muita atenção do Marco Ruman, Aldeia Global. E esse livro, ele mais ou menos trabalhou aquilo que futuramente seria uma educação do ponto de vista que nós vivenciamos hoje. Olha só que grandeza da educação. Então nós hoje temos que ter o cuidado da educação ambiental, a educação, a cidade é educação, e a educação é a cidade. Nós não podemos ficar repetindo os erros que nós cometemos, por isso que eu estou sempre preocupado em aprender com os jovens e aprender com os velhos também, até porque na minha idade eu sempre brinco o seguinte, não existem velhos, existem mais experientes, né? Então esse nosso desafio. Agora, a escola pública, como você bem mencionou, ela passa por momentos de muita dificuldade. E eu digo para você que eu fui talvez seríamos beneficiados, né? Porque eu estudei no Colégio Estadual Professor Pedro Gomes com uma escola pública de primeiríssima qualidade, onde você tinha o Liceu de Goiânia, o Pedro Gomes e o Instituto de Educação de Goiás, e apenas o Ateneu fazia uma certa competição, onde a elite, né, econômica, política, e os professores eram alunos ali. Então você teve, e nós tínhamos praticamente duas universidades, a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Católica. Então esse é um processo que eu chamo a atenção. E eu diria, esse desafio nosso, nós professores temos que ter um cuidado. Nunca, mas de maneira nenhuma, Camila, achar que nós somos o dono da verdade da educação. O mestre Paulo Freire sempre dizia, o aprendendo, né? O aprendizado constante. Vou fazer mais uma pergunta. A gente sempre ouve falar dos indicadores de educação, das provas nacionais e internacionais que avaliam o aprendizado dos alunos. E o Brasil quase sempre fica numa posição que deixa a desejar. Por que isso acontece? Esses índices realmente avaliam de forma criteriosa? Nós estamos mesmo atrás de outros países?
Olha, Camila, do ponto de vista do paradigma de avaliação que é internacional e que privilegia alguns elementos que vêm de fora, estamos muito atrasados. E também do ponto de vista assim, de elementos que são necessários à educação, estamos atrasados. Mas é preciso frisar que esse atraso se deve, sobretudo, à falta de condições de trabalho adequadas ao professor, na falta de oportunidade do professor manter a sua formação continuada, não de uma forma burocrática, mas de uma forma intensa, ligada à pesquisa, né? E possa se impor nesse processo diante dessas dificuldades. E isso é um pouco o que o nosso grupo de pesquisa faz, trazendo o professor para o debate, para a pesquisa. E essa foi a ideia de promover esse debate sobre os novos desafios, marcando a presença do professor Pantaleão, que é um símbolo da resistência autônoma do professor. É isso mesmo, professor? Camila, você fez uma pergunta assim, extraordinariamente válida, pelo seguinte. Estamos diante de... Todo dia saem dados, né? A educação está muito ruim, os nossos alunos não competem com nada, etc. Mas eu faço a seguinte observação. Recentemente foi feito um grande momento da matemática no mundo e os nossos alunos da rede pública saíram muito bem. Isso internacional. A Universidade Federal de Goiás é considerada uma das melhores do Brasil, certo? A USP é uma das melhores do mundo. A questão, eu acho que os nossos educadores, aí eu lembro novamente do velho Darcy Ribeiro, que ele foi senador, e ele apresentou um projeto de educação. Infelizmente, esse projeto está lá engavetado. O que é que ele apresentava? Ele apresentava o seguinte: a educação é a valorização do professor enquanto profissional, com salários dignos, para que ele possa pesquisar e apresentar essas pesquisas, é incentivar a licenciatura, levar a universidade para as comunidades, porque a sociedade precisa ter a universidade. A universidade não pode ser um academicismo pelo academicismo, pelo contrário, aí que é o valor que ela tem um valor extraordinário, né, de participação nas camadas periféricas, das necessidades dos alunos que necessitam. Então eu fico com esses dados assim um pouco assustador, porque quando vem os resultados, eu digo isso para você sem querer aqui fazer nenhuma acusação a ninguém, mas eu trabalhei durante muitos anos em escolas particulares e também em escolas públicas. Olha, amiga Camila, eu te faço aqui uma observação que isso vai me custar caro, mas vou fazer. Muitas escolas particulares apresentam seus alunos para prestarem as provas, para também matricularem em escolas públicas para depois falarem que são de escolas particulares. Isso eu te falo, se quiserem prova eu tenho a apresentar também, certo? Não estou aqui fazendo um desabafo ou fazendo uma acusação caluniosa contra ninguém. Agora, eu acho que a escola pública, para atender hoje, só para concluir a sua pergunta, nós temos uma coisa fantástica, que é as cotas. Nós precisamos valorizar. Eu fico de vez em quando achando professor, desculpa eu falar isso aqui dentro da universidade, brigando contra as cotas, contra índio, contra negro, contra LGBT, Olha, peraí, a escola não é inclusão? Então, para quê? Nós vamos excluir o aluno, vamos excluir as pessoas? Professor, vou ter Pelo contrário, nós temos que ampliar a escola. E a escola é o aluno, não é isso? Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer a presença dos professores, principalmente o professor Pantaleão, que já esteve aqui antes com a gente, enquanto candidato, também em outras oportunidades. Muito obrigada novamente, professor. Eu aqui agradeço, desculpa a emoção, porque falar de educação é emoção. A gente sabe. Muito obrigada por vocês dois estarem aqui. Obrigado, Camila.